estimulador elétrico neuromuscular. Bom dia para todos. Meu nome é Anderson. Vou apresentar um trabalho intitulado Estimulador Elétrico Neuromuscular. Meus orientadores são o professor Alexandre Pino e o professor Márcio Nogueira. Felizmente, ambos não puderam estar presentes hoje. Esse trabalho foi realizado no Laboratório de Instrumentação Biomédica, situado dentro do programa de Engenharia Biomédica. Então, estrutura básica dessa apresentação, constituída por introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e, por fim, a discussão e conclusão. Falar um pouquinho da eletroterapia, que é uma técnica de intervenção elétrica utilizada por fisioterapeutas em pessoas, que ela pode ter vários objetivos. Então, entre eles, a gente tem aqui a reabilitação, o alívio da dor ou melhora de desempenho, entre outros, estética e demais. Existem técnicas para se aplicar, para se chegar a esses objetivos, entre elas eu destaquei algumas aqui. Então, no caso, nós temos a neuroestimulação elétrica transcutânea, que seria a estimulação elétrica com o objetivo de realizar uma analgesia, um alívio da dor. A FEIS, a estimulação elétrica funcional, que é quando a estimulação elétrica ocorre com o objetivo de gerar algum movimento, e a MENT, que é a estimulação elétrica neuromuscular, que é quando a estimulação elétrica ocorre com o objetivo ou não de gerar algum movimento. Então, MENT foi o nome dado no trabalho. Na eletroterapia são utilizados equipamentos. Esses equipamentos são denominados eletroestimuladores, que são basicamente fontes de corrente que aplicam pulsos de corrente às pessoas, aos pacientes. Esses pulsos de corrente eles podem apresentar diversos formatos de pulsos. Eu destaquei alguns aqui, um senoidal, pode ser um pulso quadrado, triangular, e mesmo exponencial. Eles podem diversificar em relação à fase, apresentando fase positiva e negativa, não só positiva, sendo monofase ou bifase, e eles podem ser simétricos ou assimétricos. Destaque aqui o pulso quadrado bifásico simétrico, que foi o pulso escolhido para esse projeto. Esses aparelhos eles também devem permitir que o usuário consiga configurar os parâmetros de amplitude, duração e frequência desses pulsos, para que se possa aplicar da maneira correta. Além disso, eles devem prover a segurança, isolando o paciente da rede elétrica. Esse trabalho tem o objetivo de ser aplicado na prática clínica, ou seja, ele tem que ser capaz de se adaptar em relação a uma grande variação de característica dos pacientes. A forma de onda escolhida, como anteriormente, a forma bifásica, simétrica, quadrada. A amplitude pode variar de 1 até 100 mA, a duração de 50 a 500 microsegundos e a frequência de 1 até 200 Hz. É importante que, no nosso caso, você tenha essa variação, porque os aparelhos comerciais que existem em si, eles já dão protocolos prontos. Então, para nós que queremos utilizar esse aparelho na pesquisa, é interessante você ter essa variabilidade, essa mobilidade, essa capacidade de escolher esses parâmetros. Além, é claro, de prover o isolamento do paciente, para fins elétricos. Então, esse é o nosso projeto. A topologia adotada para esse hardware, nosso protótipo aqui, consiste nos seguintes parâmetros aqui. Você tem primeiro um programa funcionando no LabVIEW, que deve passar os parâmetros desejados na estimulação através de uma comunicação USB com a nossa parte digital, que é responsável pela modulação dos pulsos em formato de tensão, e posteriormente esses pulsos passam para uma parte analógica que injeta, insere no paciente esses pulsos de corrente, que é o nosso conversor de tensão para corrente. Vou passar detalhadamente a cada parte aqui, iniciando pela parte digital. Então, a parte digital ela é constituída de um microcontrolador PIC, que é interessante para nós porque ele permite a programação exatamente de cada pino, aqui utilizando essa linguagem de programação. E ele é constituído também pelo potenciômetro digital. Então, como é que ocorre essa modulação? Os parâmetros são recebidos pela porta USB pelo microcontrolador. Esse microcontrolador ele utiliza contadores internos para conseguir modular o pulso em frequência e duração. E também ele é responsável por configurar o potenciômetro digital, que recebe esses pulsos e modula a amplitude desses caras. Então, nós temos aqui, ao final, dois pulsos, no caso, um responsável pela fase positiva e o outro pela negativa. Subtraímos os dois e temos o pulso bifásico simétrico.
Os parâmetros que devem vir pela USB são descritos aqui. Então, nós temos a amplitude positiva, a amplitude negativa, a duração de fase positiva e negativa e a frequência. Né? Esses parâmetros devem vir através do nosso software desenvolvido em LabVIEW. Então, agora eu vou passar essa parte do circuito. Esse seria um programa de exemplo que mostra como é feito o uso, né, a configuração desse microcontrolador. Em destaque aqui do canto esquerdo, nós temos a biblioteca de funções feitas, né, feitas com esse objetivo de comunicar com o nosso microcontrolador. Esses parâmetros são configurados ali, frequência, duração, amplitude, e é utilizado uma interface com o usuário, em que o usuário pode, né, configurar os parâmetros aqui da estimulação, e essa interface também apresenta um modelo simulado, um gráfico simulado com os pulsos ali. Então agora eu vou passar para a parte analógica, vou fazer basicamente aqui uma análise sobre ela. Esse trabalho foi apresentado em mais detalhes no Congresso Brasileiro de Engenharia Médica no ano passado, em 2012. Então a parte analógica é constituída pela seguinte topologia. Nós usamos aqui uma comparação entre o sinal desejado, que nós queremos passar para o paciente, e uma comparação entre esse sinal e o sinal mostrado que já passou pelo paciente. Utilizando essa uma topologia de amplificador de erro, né? Uma amplificação, depois provemos o isolamento, e essa corrente ela é amostrada, também garantindo o isolamento, passa novamente por um novo ganho, e aí finalizando o ciclo. Esse é o circuito que implementa a topologia anteriormente descrita. Vou passar mais ou menos o que é cada um. Então, a relação da subtração e o ganho é implementada por aquela parte do circuito. Essa segunda parte é responsável pela amplificação, tendo em vista que a impedância que você pode esperar de um membro de um paciente é em torno de 500 ohms, e como o nosso limiar de corrente é de 100 mA, essa tensão produzida em cima disso pode chegar até uns 50 volts, então é necessário uma etapa aqui de amplificação do sinal. Uma das ferramentas utilizadas na amplificação foi o transformador. O transformador é descrito por T1 e a amostragem é realizada por T2. Então, assim, nós conseguimos garantir que o paciente está isolado da rede elétrica através de campo magnético. E finalizando aqui, nós temos a etapa de amostragem e ganho, que é realizada por T2 e o circuito com o módulo 3 ali, nosso circuito operacional. Passar os resultados. Esse é o pulso modulado pela parte digital. Então, tento exibir aqui tanto o pulso em si, como um trem de pulsos, né, para poder justificar a frequência nesse caso. Esse pulso modulado digitalmente ele deve atravessar o nosso conversor de tensão corrente na parte analógica. Esse aqui foi o resultado obtido do pulso. Esse pulso obtido agora na parte analógica, né, foi obtido utilizando-se uma carga de 100 ohms para simular a impedância do paciente. Esse pulso tem uma frequência de 60 Hz, duração de fase de 250 microsegundos e a amplitude no campo de escala que é de 100 mA. Ele foi analisado em relação à sensibilidade, então considerou-se como carga típica o valor de 560 ohms e obteve-se assim uma sensibilidade de 20,54 mA por volt. Obtivemos uma variação de sensibilidade de 12,07%, variando